Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Bom dia, muita paz para você, muita alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que delícia, que gostoso saber que Deus está com a gente. Está muito bom, não está? Você está sendo abençoado com essas ministrações? Então manda para a gente aí o seu recadinho, compartilha essas mensagens com outras pessoas, da maneira que você está nos ouvindo. Se é pelo rádio, convide outros amigos a nos ouvir. Ou se é pelas plataformas digitais, pelo canal no YouTube, recomende aí para outras pessoas. Vamos divulgar aquilo que é bom. Se está edificando você, vai edificar com certeza outras pessoas também. Eu sou o pastor Edson Nogueira e é claro, de segunda a sexta-feira estamos juntos aqui. E já quero desejar a todos um ótimo dia, um excelente final de semana e quero convidar você, nesse domingo agora, dia 16 de abril, às 9h30 da manhã, vamos ter um culto abençoado na cidade de Campo Largo. Vai ser no Hotel Campo Largo, Avenida Vereador Arlindo Chemin, 611. Vem com a sua família. Todo mês nós estamos indo lá. E abril chegou o culto agora de domingo próximo. Vem com a gente, participe, interaja conosco. E é claro, você que está distante, longe, ouvindo a gente em várias partes do Brasil, que Deus te abençoe e te proteja. Estamos juntos aqui, mesmo à distância. Me considero seu pastor, abençoando você de segunda a sexta-feira. Um grande abraço e você pode nos seguir também na rede social, o Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá, tá bom? Segue lá, Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Deus te ilumine, Deus te proteja. E vamos que vamos, encerrando a semana aqui, neste horário, neste momento. Vamos concluir. Estamos falando aqui de alguns personagens bíblicos que nos dão exemplo de como vencermos através da fé, através da palavra de Deus. E hoje eu quero encerrar com uma parte aqui da história do apóstolo Paulo, né? Que a gente pode dizer que é um homem de Deus, é um exemplo, né? De um vaso escolhido. Olha o que diz Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Interessante aqui que o apóstolo Paulo, ele é uma das figuras mais importantes e respeitadas da cristandade. Ao longo dos séculos, a memória daquele grande evangelista tem sido reverenciada e admirada por cristãos de todo o mundo. Mesmo sem ter feito parte do grupo original dos 12 discípulos que seguiam o Mestre, Paulo também foi contado entre os apóstolos. Seus escritos são parte fundamental das Sagradas Escrituras e mesmo passados mais de 2000 anos de sua morte, continuam inspirando e orientando os cristãos em sua caminhada cristã. E de fato, Paulo foi o apóstolo que mais se destacou por seu trabalho, pelas suas lutas que enfrentou e pelas suas grandes vitórias que obteve durante seu profícuo ministério. Exemplo, ele levou a mensagem de Cristo boa parte do mundo conhecido do seu tempo, ou seja, da Ásia Menor ao que hoje é a Europa. Mas qual seria o segredo que orientava a vida desse homem chamado por Cristo na estrada de Damasco? De onde ele retirava tanta força, mesmo em meio a grandes sofrimentos? O que o fazia mover-se sempre para frente, mesmo quando as dificuldades pareciam intransponíveis? Enfim, amados e amadas ouvintes, o que tornava Paulo um vencedor? É o que a gente deseja saber, para que a gente também seja um vencedor como eu e você que está nos ouvindo. Essas questões aqui que eu acabei de fazer como pergunta, praticamente, né? É muito importante. Por quê? Porque, de certa forma, tem algumas respostas aqui que são respostas até um pouco complexas. Nem toda pergunta tem uma resposta fácil. Agora, sabendo de tudo isso, vamos ver aqui então alguns aspectos importantes da vida do apóstolo Paulo que vai nos ajudar também na nossa caminhada com Deus. Primeira coisa, é o conhecimento correto acerca de Deus.
O primeiro aspecto que levou Paulo a viver em triunfo foi o correto conhecimento que ele tinha acerca do seu Deus. Deixe-me ilustrar aqui com uma verdade para você entender melhor. Há pessoas que conhecem Deus a partir da ideia que fazem de seu Pai. E isso, embora possa ser bom, na maioria das vezes é muito perigoso. Por quê? Tal pensamento deriva do fato de que há um mecanismo psicológico de transferência, o qual funciona mais ou menos assim. Como Deus tem as características de um pai, e é muitas vezes apresentado na Bíblia como nosso Pai Celestial, muitas pessoas, preste atenção nisso aqui, muitas pessoas transferem para ele a imagem que tem do seu pai terreno ou de qualquer outra figura de autoridade que tenham sido importantes para elas. Interessante eu falar isso aqui. Se você me acompanha a semana toda, se não foi segunda ou terça-feira dessa semana, eu gravando aqui, inclusive estava comigo o meu genro, nós falamos um pouco sobre isso, sobre paternidade, entendeu? É interessante, estamos encerrando justamente falando sobre isso. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, devemos ter cuidado, pois corremos o risco, se a gente agir assim, atribuirmos a Deus imagens distorcidas. Imagine quem teve um pai violento, por exemplo. Por essa ótica, poderia enxergar em Deus uma figura de características semelhantes. Outros imaginam um Deus vingativo, por terem tido provavelmente a influência, né, de um homem com esse defeito. É uma questão de transferência, está entendendo? E ainda outros fazem a ideia de um Deus, vamos assim dizer, uma palavra esquisita parece, né? Bonachão, ou seja, que vive sorrindo e não liga para nada, porque esse é o modelo que tiveram dentro de casa. Quem sabe tiveram um pai condescendente, ou seja, que sempre dava um jeitinho em tudo e nunca os chamou à responsabilidade. Assim, meus amados, as pessoas vão construindo suas próprias imagens da figura de Deus, segundo aquilo que pensam ou imaginam em seu interior. Observe um detalhe aqui, a declaração de Paulo: por cuja causa de Cristo padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Paulo está deixando claro que conhece o Senhor e sabe muito bem quem é o seu Deus. Ele não achava alguma coisa sobre Deus. Paulo o conhecia. O apóstolo Paulo o conhecia de fato e de verdade. Mas como ele podia ter essa certeza inabalável de quem era o seu Deus? Vamos caminhar um pouco através de alguns de seus escritos para a gente descobrir algumas respostas aqui. Primeiro, amor à palavra de Deus. Em 2 Timóteo 4,13, Paulo estava em uma prisão comum entre prisioneiros e assassinos. Foi exatamente ali que ele escreveu a Timóteo, pedindo-lhe que trouxesse seu material de escudo. Quando vier ter comigo, passa em Troas, na casa de Carpo, traz a minha capa e principalmente os livros e os pergaminhos. Então a gente percebe aqui, queridos e queridas ouvintes, Paulo era um homem de muita meditação nas Escrituras. Esse é um ponto importantíssimo. Não existem fórmulas mágicas na vida cristã. Se alguém deseja verdadeiramente conhecer Deus, deve começar por amar sua palavra. Por isso que você nos acompanha aqui a semana toda, que todo dia estamos trazendo aqui uma pérola de sabedoria, inspirações bíblicas para acrescentar sua fé e para te dar direção e sabedoria para uma vida melhor, ok? Mas leia as Escrituras diariamente, medite na palavra. Segunda coisa de Paulo, vida de oração. Descobrimos outro ponto importante sobre a vida do apóstolo Paulo mediante suas declarações a respeito de circunstâncias que tinha atravessado. Ele próprio
descreveu as condições em que viveu e fez a obra de Deus, conforme 2 Coríntios 11, 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Isso significa que Paulo era um homem de muito preparo espiritual. Ao longo de suas epístolas, muitas vezes o vemos em oração. Ele era um homem de oração. Ele costumava dizer aos seus destinatários: não me canso de orar por vocês. Paulo era um homem de oração. Então, existe um princípio muito simples e muito eficiente para se conhecer as pessoas com quem desejamos construir relacionamentos. Conversar com elas. Ninguém pode conhecer satisfatoriamente alguém à distância. É preciso travar um relacionamento por meio da linguagem verbal e do convívio, pois Paulo falava com Deus e com ele tinha um profundo relacionamento por intermédio da oração. Exatamente. Ele sabia quem era o seu Deus, amava a sua palavra e falava com ele constantemente com o Senhor em suas orações. Por isso Deus lhe revela seus mistérios, ou revelava seus mistérios. Só mesmo alguém que conhecesse o Senhor, não é? Com tamanha intensidade, poderia declarar coisas tão profundas como fez Paulo. O que eu estou aprendendo? O que você deve estar aprendendo na lição de hoje, no ensinamento de hoje? Ler a palavra, meditar na palavra e uma vida de oração. Entendeu? Isso é muito importante. E um terceiro item para nós concluirmos: Paulo, ele tinha aprendido o contentamento. Anote aí, contentamento em qualquer circunstância. Chama a atenção, por exemplo, na biografia do apóstolo Paulo, o fato de que ele sabia viver sob qualquer situação. Veja como ele se descreve: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Filipenses 4,12. Existem muitos cristãos que precisam aprender a viver de acordo com as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Ora, se antigamente dava para comprar uma roupa nova todo mês e hoje não dá mais, simplesmente não vou comprar. Se antes o orçamento permitia férias anuais e hoje isso não é mais possível, então vamos ficar em casa por um momento. Se há alguns anos você podia sair com a família para jantar fora, mas agora precisa cozinhar arroz com feijão, não murmure, mas tenha o coração agradecido. Às vezes é um momento. Então Paulo aprendeu a viver de todas as maneiras, com abundância ou na escassez. Então ele aprendeu. Então nós temos que aprender também e crer. O nosso Deus, ele é poderoso e ele há de suprir todas as nossas necessidades. Por isso que Paulo fala em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que quem fortalecia ele era o Senhor, era Deus. Esse é o mesmo Deus que tem me fortalecido e certamente tem fortalecido você que está me ouvindo, ou vai começar a fortalecer você a partir de hoje. Você que, quem sabe, é hoje, está entregando a sua vida para esse Deus maravilhoso, para o Senhor Jesus, que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Jesus está convidando você. Vem para Ele. Entrega esse fardo, entrega esse problema, entrega essa situação nas mãos do Senhor. Confia, medite na palavra, ore, aprenda o contentamento. E contentamento não é comodismo, é saber viver em cada circunstância da vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, tenhamos um dia de excelência e tenha um excelente final de semana debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Pai, quero te agradecer em nome de Jesus por essa semana toda, podemos estar aqui ministrando a Tua palavra. Obrigado por cada ouvinte, por cada pessoa que ouviu, que entendeu a palavra, e estas palavras têm acrescentado a fé de todos e têm dado força para todos vencerem e superarem os obstáculos. Senhor, abençoa os casais, abençoa os jovens, crianças, adolescentes, juniores, a família querida, inclusive os recém-nascidos e as mamães grávidas. Abençoa, cuida de cada um de nós, Pai, e nos protege, nos livra de todo mal, de saúde, força, ânimo e vigor,
em nome de Jesus. Pai, abençoa nosso final de semana, nossos cultos presenciais em Campo Largo de manhã no domingo e à noite em São José dos Pinhais. Libera o teu favor sobre cada ouvinte, onde estamos chegando com esta palavra, chega ali o agir de Deus para a salvação, cura, libertação e provisão. Abençoa os agentes de Deus, todos aqueles que têm semeado em nosso ministério. Abençoa, prospera e multiplica e levanta, Senhor, novos agentes de Deus para continuar nos apoiando como coluna do nosso ministério. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço para todo sempre. Amém e graças a Deus. Gente querida, um excelente dia, um excelente final de semana e até a próxima, em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.